Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu trouxe aqui uma aula bem legal para nós hoje, para o 7º ano, tá certo? Nós temos a unidade temática, nós vamos falar hoje sobre números inteiros, o seu uso, a sua história, a ordenação, a associação com pontos da reta, reta numérica, né? E operações, tá certo? Os conteúdos relacionados de hoje, adição e subtração de números inteiros. A gente vai ficar divisão e multiplicação para a próxima aula, ok? Então vamos lá. Ajeitando aqui o microfone. Vamos lá. Descendo aqui subindo um pouquinho. Vamos lá. Nós temos aqui números naturais. Os números naturais, pessoal, representado pela letra N, ele começa do 0, tá certo? Aí vai para 1, 2, 3 e vai tendo uma sequência, certo? Vai até o 12, professor? Não, tem 3 pontinhos aqui dizendo sua infinidade, aliás, certo? Eles são infinitos, mas tem início. São números inteiros positivos. Se eles são positivos, eles são não negativos, ou seja, são positivos totalmente. Que se agrupam, deixa eu levantar aqui mais um pouco, que se agrupam num conjunto chamado de N. Tá vendo esse N aqui, ó, maiúsculo, bem escurinho, ok? Composto de um número ilimitado de elementos. Se um elemento é inteiro e positivo, podemos dizer que é um número natural. Só que tem os números naturais pares, 0, 2, 4, 6, 8, ou todo número que termina em 0, 2, 4, 6, 8, tá certo? Todo número que termina em 0, 2, 4, 6, 8. Por exemplo, professor, se eu quiser aqui, dizer que o 10 também é par, o 10 também é par, né? 10 também é par. Vamos fazer aqui. 10. O que mais? 12. 14. O 16. O 18. E aí sucessivamente. Ou seja, todo número que termina em 0, 2, 4, 6, 8 são números pares. Tá bom? E o conjunto dos naturais ímpares termina em 1, 3, 5, 7, 9. Claro que também está incluso o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Tá certo? Então vamos lá. O número 13. O número 15. O número 17. O número 19. São números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Tá certo? Pois é, o conjunto de números naturais, ele é infinito. Aí diz assim, ó. Todos possuem antecessor, que é um número antes, e um sucessor, número posterior, exceto o 0. Tá certo? O 0 não possui. Por exemplo, vamos pegar aqui um número aqui, o número 2. Número 2. Para aqui, número 2. Certo? Número 2. Se eu somar mais 1, aí vem o seu sucessor, que é o 3. Se eu diminuir 1, aí vem o seu antecessor, que é o 1. Então, quando você quer saber o antecessor, você diminui 1. Quando você quer saber o sucessor, você soma 1. Tá certo? Agora, presta atenção, que foi que a questão aqui disse, ó, que o 0 não tem. Nós estamos falando de números naturais, eles são positivos e inteiros, ok? Nós temos aqui o 1. Depois do 1 é o 2. Antes do 1 é o 0. Tem sucessor. Mas quem é o sucessor do 0? Quem é o sucessor do 0, gente? Não tem, né? Aliás, sucessor do 0, desculpa. Antecessor do 0. Sucessor do 0 é o 1. Antecessor do 0 não tem.
Tá certo? Por isso que, exceto o número 0, o 0 não tem antecessor. Tá certo? Então vamos lá. O antecessor de 1 é 0. O antecessor de 1 é o 0. E o sucessor é o 2, está aqui. O antecessor de 2 é o 1. E o sucessor é o 3, também está aqui. O antecessor de 3 é o 2. E o seu sucessor é só somar mais 1, é o 4. Fácil, né, gente? Antecessor e sucessor para os números naturais, ó. A gente está focando nisso nesse momento, tá certo? Vou subir aqui a tela aqui mais. Ficar melhor aqui, ó. O nosso foco aqui é... A gente tem que ter concentração agora em números inteiros. Os números inteiros são números positivos e negativos. Estes números formam o conjunto de números, aliás, dos números indicados por Z. Tá aqui, gente, ó, a representação. Números inteiros. O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Preste atenção, o conjunto dos números inteiros é infinito. Dos naturais, também é infinito. Só que dos naturais tem um início, é o 0. Já o dos números inteiros, não tem. Representado pela letra Z. Observe aqui, ó. Vamos pegar esse conjunto aqui, ó. O 0 é o centro, né? À direita é 1, 2, 3. E você percebeu que, olha aqui que eu estou te informando, ó. O 1 é maior que o 0. O símbolo é assim. Ou você pode dizer que o 0 é menor que o 1. O 2 é maior do que o 1 e o 3 é maior do que o 2. E o 0 é maior que o menos 1. E o menos 1 é maior que o menos 2. E o menos 2 é maior que o menos 3. Povo de Deus, ó, presta atenção que todo número à direita do outro, ou seja, nesse sentido que vocês estão vendo aqui, vai em ordem crescente, tá certo? Ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Isso aqui em ordem crescente. Cada um maior que o outro. O que está à direita está maior que o outro aqui, do jeito que vocês estão vendo. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal negativo. Sempre é obrigatório, os números negativos. Enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados de sinal positivo. Tá certo? Não necessariamente obrigado, mas podem ou não vir. Subindo. Diz assim, ó. O 0 é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo e nem negativo. Ok? A título de informação. Vamos subindo aqui, gente. Subindo na telinha. Se você gostar desse vídeo, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos, tá certo? Isso é importantíssimo para a educação básica, principalmente, lógico, né? Todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. Por exemplo, o antecessor de menos 3 é menos 4. Já o seu sucessor é menos 2. O que ele quer dizer aqui? Vocês acabaram de ver aí, ó. Nós temos aqui, ó, o menos 3. Certo? Quem é o sucessor? É o que vem depois. Quem é que vem depois? Menos 2. Esse aqui é o sucessor. Quem é que vem antes? É o menos 4. Lembra da reta lá, o conjunto? Nós temos aqui o 0 e nós temos aqui o menos 1. Aí depois do 0, ó, o primeiro número negativo, menos 1. Segundo número negativo, menos 2. Terceiro número negativo, menos 3. Quarto número negativo, menos 4. Tá certo? Então nós temos aqui o antecessor. Eu estou comparando aqui o menos 3. Ó. O menos 3. Quem é que vem antes? O menos 4. Não é? Quem é que vem depois? O menos 2. Professor, o senhor quer dizer que o número que está à direita do outro é o que é o sucessor. Exatamente. E se é o sucessor, é o maior, porque você está acrescentando 1. Estou começando a entender. Exatamente, aos poucos você vai entendendo. Isso aqui dá um trabalhinho mesmo, eu entendo. Vamos lá. Subindo aqui, gente. Representação na reta numérica. Os números inteiros podem ser representados
por pontos na reta numérica. Nesta representação, a distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma, dois números consecutivos. Os números que estão a uma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Por exemplo, menos 4 é o simétrico de 4, pois estão a uma mesma distância do zero, conforme assinalado na figura abaixo. Vamos para cá. Vamos para a reta numérica. Vamos dar aqui uma série de listas de opostos. Gente, essas palavrinhas aqui, ó, opostos, vou escrever bem aqui. Quando você encontrar essas palavrinhas aqui, ó, opostos, tá bom? Opostos. Ou você encontrar essa palavra simétricos, que é a mesma coisa, simétricos, tá bom? O que você vai fazer aqui? Nada demais não, professor. Por exemplo, menos 4, quem é o oposto dele? É 4. Professor, pode vir positivo, não pode assim? Mas se não botar o sinal de positivo é a mesma coisa? É. Professor, e o menos 7? É o 7. Pode vir o 7, pode vir com sinal ou não, né? Uhum. E, professor, se for o 8? Então, o oposto dele é o menos 8. Ah, entendi. É um positivo e um negativo. Eles são opostos, tendo o mesmo número, né? Uhum. Exatamente. Aí nós temos aqui, ó, o 0. Aí tá aqui o 4, negativo, ó. Aí você volta para o 0 e conta o 4 positivo. Esses são simétricos. Aí se você for observar a distância deles, se eu perguntar a vocês qual a distância, ó, de menos 4 até o 4, se eu perguntar a vocês. Vamos lá. A distância aí, qual é a distância? Distância vai ser igual a quanto? Começar aqui do menos 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você deu 8 pulinhos, né? Professor, é 8. E distância não é negativa, distância sempre é positiva, ok? Bom, vamos lá. Agora é com você. Siga as instruções abaixo para fixar o aprendizado sobre números opostos. Pegue um galho de aproximadamente 50 centímetros. Vocês façam isso aí na casa de vocês. Ok, gente? Aí diz assim, ó, recorte tiras pequenas de papel e enumere igual à reta numérica acima. Certo? Não esqueça os sinais. Faça uma reta numérica. Aí diz assim, agora coloque as tiras de papel no galho com espaçamento. Desse jeito aqui, ó. Tá bom? Vamos para frente. Uma atividadezinha aqui que tem aqui, ó. Após ter seguido as instruções, escreva os pares de números opostos formados no quadro abaixo. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, o 0 é neutro, né? Se eu pegar aqui o menos 1, quem é o simétrico ou o oposto? É o 1, não é? Se eu pegar aqui o menos 2, quem é o simétrico ou oposto? É o 2. Se eu pegar o 3 positivo, quem é o oposto? É o menos 3. Não é isso? Se eu pegar o mais 4, quem é o oposto? É o menos 4. Se eu pegar o 5, eu vou deixar agora sem sinal, ó. Lembre-se, a ausência de sinal é positivo. Entendi, professor. Então, o oposto de 5 é menos 5. Simples assim, né? Tranquilo? Frente ao conjunto dos números inteiros. Gente, preste bem atenção aqui nessas informações. O conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, é um subconjunto de Z, ou seja, dos números inteiros, pois está contido no conjunto dos números inteiros, ou seja, todos os elementos dos números naturais são também elementos dos números inteiros. Por isso que todo o conjunto inteiro está contido dentro do todo o conjunto dos naturais, desculpa,
está contido dentro dos inteiros. É como se eu falasse assim para vocês. Todo cearense é brasileiro, de fato. Mas nem todo brasileiro é cearense. Não é isso? Então, o Ceará está contido no Brasil, pertence. Todo cearense é brasileiro. Vamos lá. Olha o símbolo aqui, ó. Naturais estão contidos, né? Na figura acima, escreva dentro do círculo, representado pela letra N, de naturais, 6 números naturais, e dentro do círculo representado pela letra Z, de números inteiros, 6 números inteiros, 3 positivos e 3 negativos. Vamos fazer, gente? Vamos. Volta aqui para a gente fazer. São 6 números naturais, e dentro do círculo representado pela letra Z, são 6 números inteiros, 3 positivos e 3 negativos. Vamos lá. Vou pegar aqui. Vamos pegar aqui os números naturais. 1, né? A gente pegou logo 1 aí, tá bom? A gente pega o 2 também. O 2, pega aqui uma mais. A gente pega o 3, o 4. A gente pode pegar aqui, ó, o 5. A gente pode pegar o 6. Aí ele está dizendo que, ó, são 6 números naturais e do outro lá 6 números inteiros, 3 positivos e 3 negativos. Menos 1, menos 2 e menos 3. Então vamos lá. Esses 3 aqui são negativos. Eles são inteiros. Esses 6 aqui são naturais. São inteiros, só que inteiros positivos. O professor quer dizer que os inteiros positivos são iguais aos números naturais. Ou vice-versa, né? Exatamente. Então, se eu já tenho aqui, ó, 6 positivos, desses 6, 3 pertencem ao conjunto dos números inteiros também. Tá certo? Exatamente isso. Os naturais eles só podem ser positivos. E os inteiros eles podem ser esses 3 negativos. Eu tirar aqui 3 positivos aqui, ó. É a mesma situação. Ok? Vamos para frente. Algumas sugestões aí, ó, de links de vídeo sobre o assunto. Pausem o vídeo, né? Então vamos lá. Agora, lembramos as noções básicas de adição e subtração envolvendo números inteiros, vamos colocar em prática? Vamos lá, vamos colocar em prática, né? Olha a questãozinha aqui. Cadê? Maria, né? Maria quer comprar um fogão novo que custa R$350, mas tem um saldo de 225 na conta bancária. Como era uma cliente especial, realizou a compra. Qual o valor do seu saldo após essa movimentação? Gente, presta atenção. O fogão é 350, tá certo? 350. Ela tinha na conta quanto? 200, ó, saldo. Ela tinha saldo de 225. Saldo é positivo. Então, ela vai dar em conta disso aqui, ó. 225. Beleza, professor. 225. Não é isso? Ela vai ficar devendo alguma coisa, não vai? Vai. 0 é menor do que 5, então vamos para cá, tiro 1, ficou 4. E aqui ficou 10. 10 menos 5 é 5. 4 menos 2 é 2. E 3 menos 2 é 1. Ela ficou devendo R$125. Ela ficou. Então, o que acontece? O que significa ter um saldo de 225 na conta? Significa um saldo de 225, ou seja, que o 225 dela era positivo. Ela tem um saldo na conta. Saldo é positivo, certo? Mas lembre que ela ficou devendo R$125. Guarde isso aí.
O fogão custa mais ou menos a quantia que Maria tem na sua conta? Bem menos. Aliás, desculpa, o fogão custa mais. Resposta, fogão, né? Custa bem mais, né, gente? Porque 350 é maior que 225. O fogão custa mais do que o que ela tem na conta bancária. Então, por isso ela ficou devendo. Terceira. C, né? Quando utilizamos a adição de números inteiros? Gente, prestem atenção aqui, ó. Boa pergunta que eu vou dizer para vocês. Quando, vamos lá. A resposta, ó. Quando todos os números, anotem aí, ó. Todos os números são positivos ou quando são negativos. Ou quando todos são, desculpa a letra aí, viu, gente? Negativos, ok? Então vamos lá. Como assim, professor? Vamos lá. Exemplo aqui, eu vou dar um exemplo aqui bem pequenininho aqui, ó. Exemplo. Eu tenho aqui mais 7, aliás, menos 7 e menos 2. Eu tenho dois números aqui, ó. Menos 7 e menos 2. Eu vou somar. Eu tenho uma dívida de R$7, ó. Presta atenção, dívida. Eu tenho uma dívida de R$2. Eu somo as minhas dívidas e eu fico com uma dívida de 9. Então ele está perguntando quando utilizamos a adição. Quando os dois ou são positivos ou quando os dois são negativos. Agora outro exemplo aqui, ó. 7 e o outro lá também é 2. Positivos. Os dois são positivos. Então é saldo. Eu tenho um saldo de 7 e eu tenho um saldo de 2. Então eu também somo, dá 9, ó. E conservo o sinal. Você percebeu que os dois negativos conservou o sinal? Somei, mas conservou o sinal negativo? E aqui também embaixo, ó, os dois positivos, ó, somei, mas conservei o sinal de positivo? Pois é, você soma e conserva o sinal quando os dois números são positivos ou quando os dois números são negativos. Quando utilizamos a subtração? Aí é o contrário, ó, quando fazemos isso. Quando um é positivo e o outro é negativo. Certo? Eu vou escrever não, vou só deixar aqui o exemplo aqui. Ó. Vamos pegar mais 7, certo? E menos 2. Mais 7 menos 2 são diferentes, sinais são diferentes, ó. Lembra-se disso. Só tem que ter o quê? Sinais diferentes. Professor, então, quando tem sinais diferentes, eu subtraio. Exatamente. Quanto é 7 menos 2? É 5. O maior número é o 7. Ele está positivo, então isso aqui fica positivo. É como se tivesse R$7 e gastasse 2. Gastar 2 é diminuir, né? Tinha 7, gastou 2, ficou com 5. Professor, e se for o 7 negativo e o 2 positivo? Aí, ó, tu subtrai. Dá 5 do mesmo jeito. Quem é o maior número que é o 7? Ele está negativo, então fica negativo. Tu estava devendo R$7, pagou 2. Tu ficou devendo 5. Essa é uma leitura, tá certo? Então, quando você tem sinais diferentes, você subtrai. Porém, desculpa, gente. Dá o sinal do maior, ok? Quais palavras podemos relacionar com adição e subtração? Bom, para nós entender, é assim, ó. Quando você quer falar de adição, certo? Você usa a palavrinha aqui, vamos dar um exemplo.
saldo, né? Quando você é positivo, né? Positivo, que outra palavrinha que a gente usa bastante. Saldo positivo. Para subtração. Olha a palavra que a gente usa muito para subtração. Débito. Saldo positivo. Débito. É negativo. Ixi, rapaz, está devendo, né? Em débito. Palavra negativo, né? Essas são as palavras mais usadas para adição e aqui embaixo para subtração, certo? Bom, vamos para cá, para a letra F. O saldo de Maria na conta corrente está positivo ou negativo? Gente, depois que ela comprou o fogão, ficou 125. Ela ficou devendo 125. Então, se ela ficou devendo, é negativo. Ela ficou devendo R$ 125 depois que ela comprou o fogão, ok? Então, o saldo dela está negativo, né? Conta corrente e conta bancária é a mesma coisa? São sinônimos. É isso? Escrevam aí, são sinônimos. São. E às vezes a conta bancária é uma conta poupança, né? Mas são sinônimos. Pergunta bem complicadinha no sentido de dizer, né? Bom, qual será o saldo de Maria na conta corrente depois da compra? O saldo dela a gente acabou de fazer, né, gente? O saldo dela ficará 125, né? Só que negativo, ele vai ficar devendo. Então, deixa eu ver, corrigir aqui uma coisa. Deixa eu só lembrar aqui uma coisa, será? A pergunta anterior eu queria saber isso mesmo. O saldo de Maria na conta corrente será positivo ou negativo? Será. Será negativo, justamente. Depois que ela comprar o fogão, será negativo. Então, gente, está aí. Essa é a nossa aula de hoje. Vou fazer uma revisão bem legal, né? Apesar do estudo à distância, as atividades eu deixei para vocês. Então, boa aula. Tudo de bom. Dê aquele joinha, certo? Se você gostou da aula, compartilhe, se inscreva no canal, ative lá o sininho e vamos para frente. Estudando a matemática básica, passando para os familiares de vocês, às vezes um pai ou uma mãe tem pouco tempo, então você dá um vídeo desse, ele relembra, vai fazer o reforço da criança, isso ajuda bastante, isso é compartilhar conhecimentos, tá certo? Um abraço a todos.